Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estar iniciando mais uma aula de biologia e nós vamos começar a falar agora sobre os animais. Nós estamos falando sobre as plantas, né? Falando sobre os diversos grupos de plantas que existem, ah, desde as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E agora nós vamos falar sobre os animais. Os animais, eles basicamente se dividem em dois grandes grupos, que são os invertebrados e os vertebrados. E o que difere eles, basicamente, é crânio e coluna vertebral. Então a gente pode definir ligeiramente vertebrados, seres vertebrados, são os animais que têm crânio e coluna vertebral. E os seres que não têm, então, são os invertebrados. A maioria, né, tem corpo mole, porém alguns têm carapaça, por exemplo, que são estruturas que são chamadas de exoesqueletos, né? Tem articulações, se movimentam, alguns são sésseis, animais que não se movimentam, principalmente seres aquáticos, e aí nós temos vários grupos. Então acredita-se que esses seres, os animais, teriam surgido, né? Os primeiros seres considerados animais. A gente tem os aquáticos, né? Seres aquáticos. E os primeiros grupos o primeiro grupo que a gente vai estudar é sobre os poríferos. Poríferos e quinidários, que são seres estruturalmente falando, eles são seres mais simples em estrutura corporal. Então, eles não são tão complexos, por exemplo, quanto o ser humano, quanto um cavalo, quanto um cachorro, mas eles são considerados também do reino animal. A gente vai ver que eles têm um corpo bem diferente dos outros animais, mas por isso a gente tem várias ramificações, vários filos para enquadrar todos esses animais dentro do reino animário. E aí nós temos então que os invertebrados são os animais que não tem crânio nem coluna vertebral, e a gente tem vários filos dentro desse grupo dos invertebrados. Bom, origem dos animais. Aí a gente vai estar utilizando o nosso livro para a gente poder ter embasamento para a aula de hoje. Se vocês puderem pegar o livro de vocês depois, na página 140 e 141, a gente começa a falar então sobre os poríferos e os quinidários, que é o nosso capítulo 7. Qual foi a origem dos animais? Estima-se que a Terra tenha cerca de 4,5 bilhões de anos e as primeiras formas de vida teriam surgido há pelo menos 3,5 bilhões de anos. Eram os procariontes, seres vivos relativamente simples e de tamanho reduzido. A gente sabe que a gente tem os seres procariontes e os seres eucariontes. Os seres procariontes são aqueles seres que na célula que o compõe não tem um núcleo bem delimitado, não tem um núcleo delimitado com o material genético dentro. Os seres eucariontes, eles já têm esse núcleo e várias organelas nas suas células. Entre 2,7 e 1,7 bilhões de anos atrás, os protoquitistas originaram os primeiros descendentes pluricelulares. Então, os primeiros seres que surgiram, eles eram unicelulares. Então, apenas uma única célula, que são seres procariontes, e são seres bem mais simples, né, do que os outros seres. E, posteriormente, foram surgir, então, depois de vários processos evolutivos, seres pluricelulares. E aí, então, a gente tem seres unicelulares, são seres que são formados por apenas uma única célula, e os seres pluricelulares são seres formados por várias células. Destes, alguns originaram plantas, fungos e animais. Pela análise das evidências fósseis já encontradas, é difícil determinar quando os primeiros animais surgiram. Entretanto, pesquisadores acreditam que as primeiras formas de vida animal não tenham deixado fósseis. É preciso ressaltar que esse fato aparentemente não é raro, pois muitas espécies surgiram e foram extintas durante a evolução sem deixar vestígios. A gente sabe que os fósseis são restos ou vestígios de seres que viveram no passado, com plantas ou animais. E acredita-se que muitos animais eles acabaram sendo extintos sem deixar nenhum rastro, sem nenhum vestígio, para que a gente pudesse conhecê-los hoje e estudá-los como eles eram no passado. Características gerais dos animais. Os animais são eucariontes, então todos os animais que definem um animal. Ele é um ser eucarionte, então todas as suas células são
delimitados e tem um núcleo, e nesse núcleo tem um material genético, e nessa célula tem várias organelas, que são pequenas estruturas que têm várias funções. São seres pluricelulares, então o animal ele não é unicelular. Unicelular a gente tem outros seres, como por exemplo os protozoários. Os animais eles são pluricelulares e são heterotróficos. Seres autotróficos nós temos as plantas, que produzem seu próprio alimento, sua própria energia através de um processo de fotossíntese. Então são seres autotróficos. Os animais não são autotróficos, eles precisam consumir para obter sua energia, então são heterotróficos. Então o que define um animal? Ele é um ser eucarionte, pluricelular e heterotrófico. São conhecidos milhões de animais agrupados em mais de 30 filos aceitos atualmente. Uma característica utilizada para classificar o animal é a sua simetria. Então, como que é esse formato do animal, a qual pode ser dividida em radial e bilateral. Essa simetria, o formato que cada animal tem, define também difere os grupos de animais. E a gente tem os bilaterais e os radiais. Os bilaterais são os animais que você, se fizesse uma linha, dividisse ele ao meio, um lado, ele é muito semelhante ao outro, né? Agora, a simetria radial são seres que podem ser divididos em metades iguais entre si, por diversos planos que passam pelo eixo central. Por exemplo, a gente tem uma estrela do mar, por exemplo, a gente pode dividir ela em várias partes e a gente tem a simetria radial. Bom, na página 142, os animais com simetria bilateral apresentam uma região dorsal, geralmente voltada para cima, e uma região ventral voltada para baixo. E aí, os animais eles também podem ser divididos em acelomados, pseudocelomados e celomados, tá? Que são estruturas aí que vão formar todas as outras partes do corpo conforme o desenvolvimento. Os acelomados são animais que não têm cavidade corporal, como os plateumitos. Os pseudocelomados são animais que apresentam cavidade corporal que é revestida pela mesoderme. E os celomados, animais que apresentam celoma, ou seja, a cavidade corporal completa revestida pela mesoderme. Então a gente tem essas camadas, a gente tem a endoderme, a ectoderme, a mesoderme e a pseudoceloma. A gente tem aqui uma imagem na página 142 dessas estruturas e a presença ou não dessas estruturas vai diferir também os grupos dos animais. Então, a gente tem várias características para distinguir aí vários grupos dentro do reino animalia. Por isso a gente tem vários filos. E um dos primeiros animais aí registrados, a gente tem os poríferos, que são as chamadas esponjas do mar, né? Eles têm esse nome de esponjas do mar pelo seu aspecto, é muito semelhante a uma esponja, e poríferos, porque o corpo, a estrutura corporal deles é toda cheia de poros, pequenos furos, que é por onde a água entra, e é por esse processo de filtragem da água que esses seres eles conseguem obtenção da sua energia, né? Eles não têm órgãos como nós temos, coração, pulmão, sistema digestório, respiratório, mas eles têm células e essas células é que fazem todos os processos vitais para que esse ser consiga viver. Então, o filo porífero, a gente tem as esponjas do mar, e eles recebem esse nome de porífero porque eles têm poros no corpo e o processo de obtenção de energia é por meio de filtração da água que ocorre por dentro desses poros. A fisiologia dos poríferos depende do fluxo de água através do corpo. A alimentação é constituída de partículas como detritos, plâncton e bactérias em suspensão na água, que passam pelo sistema de canais. Então, por isso que eles também não podem ser considerados como plantas, tá? As plantas elas são autotróficas. Os poríferos eles são heterotróficos. Os coanócitos, que são células, fagocitam as partículas que entram pelos poros. Então, essas células elas englobam essas partículas que entram pelos poros por meio da água e a partir da superfície por células denominadas arquegócitos e pinacócitos, por exemplo, e a digestão é intracelular. Então, há uma digestão, há a liberação de excretas, não há órgãos respiratórios ou de excreção, mas também é tudo feito por células especializadas. E a gente tem a imagem aqui, ó,
a gente tem uma abertura principal e tem vários poros, e essa água entra por esses poros, essas células então absorvem o que precisa ser absorvido e depois é liberado pelo ósculo, que é essa abertura principal que tem. Eles também se reproduzem, tá? Então, as esponjas elas podem se reproduzir por meio assexuado ou sexuado. Né? A maioria das espécies é monóica, isso é, possui gametas masculinos e femininos em um único indivíduo. A reprodução assexuada ocorre por meio de brotamento, então a gente tem um único ser igual a planta. Quando começa a surgir aquele brotinho, depois às vezes ele se destaca dali, ou se ele cai em outro local e surge um novo ser. Eles são sésseis, ou seja, são seres que vivem fixados em algo, tá? Em algum substrato, na água, no mar. Eles não têm locomoção. E aí, essas células sexuais, os gametas, elas são lançados na água para entrar em contato com outro porífero e aí formar novos seres. Ou então a gente tem a reprodução assexuada, por exemplo, por brotamento. Tá? Aí a gente tem aqui uma imagem de como ocorre esse processo, ó. Está sendo lançada aqui, houve a formação de uma larva depois e aí um novo ser. Esses são os poríferos, então são seres invertebrados, são considerados animais, são aquáticos e o corpo deles é cheio de poros por onde entra a água, tem células especializadas que fazem todo o processo de absorção, de liberação de excretas, que é o resto que o corpo não precisa mais. Aí tudo é por processo de filtragem de água. E eles se reproduzem de forma assexuada ou sexuada. E o outro grupo são os quinidários. Então, depois dos poríferos, a gente tem o surgimento dos quinidários. Também são animais aquáticos, com simetria radial e diblásticos. Eles totalizam cerca de 10 mil espécies conhecidas, tais como as águas-vivas, as anêmonas do mar e os corais. Então, os quinidários já lembra das águas-vivas, tá? A maioria das espécies é marinha e há exemplares de água doce. Esses animais podem se apresentar em duas formas, que é os pólipos e medusa. Então, o processo reprodutivo deles, o processo de um novo ser, pode ter alternância de geração. Então, em certo tempo da vida ele vai estar de uma forma, em outro momento ele vai estar em outra forma. O pólipo é o formato fixo, que fica fixo no substrato, não tem movimentação. E depois a gente tem a medusa, que é a forma livre ou a forma natante que a gente fala. Esses seres do quinidário aqui, eles são característicos também pela presença de tentáculos. E aí a gente tem os chamados quinidócitos ou quinidoblastos, que são células especializadas para defesa desses animais. Tá? Por isso que quando alguém entra em contato, por exemplo, na praia com água viva, ela acaba se queimando, porque essas células especializadas para a defesa estão nos tentáculos, que ficam próximas à boca, para que esse animal se defenda e também, se ele precisar se alimentar, ele acaba matando ali um animal e outro ser se alimentando. Esses animais, então, podem apresentar o formato de pólipo, que é esse formato aqui, ou de medusa, que é o formato de vida livre. Aí a gente tem aqui uma imagem de pólipo e de medusa. Além disso, apresentam tentáculos que servem para alimentação e defesa. Sua boca é ligada à cavidade gastrovascular, que é a cavidade interna, que participa da digestão, das trocas gasosas, da circulação desses animais. A gente pode dividir também os quinidários em três principais grupos, que é os hidrozoários, que são as hidras, sifozoários, que são as águas-vivas, e os antozoários, que são as anêmonas do mar. Aí a gente tem aqui uma hidra, a gente tem uma água-viva e a gente tem a anêmona do mar. Fisiologia dos quinidários. A locomoção dos quinidários é variada. As hidras, por exemplo, podem se locomover por movimento do tipo med-palmos, ou seja, elas dobram o corpo e prendem os tentáculos ao substrato. A gente tem longos tentáculos, e se ela dobrar seu corpo, ela consegue fixar esses tentáculos no substrato e assim começar a se locomover. A gente tem as medusas, se locomovem por jato propulsão, que ocorre então quando o corpo se enche de água e em seguida ela libera aquela água e assim ela consegue se locomover.
Alguns cnidários são planctônicos, ou seja, se alimentam de partículas suspensas na água, e alguns são carnívoros. Os tentáculos móveis em direção à presa e empurram para a boca. Na cavidade gastrovacular existem células com função glandular que liberam enzimas sobre o alimento, então, para fazer a digestão. Todos os quinidários apresentam células que são chamadas de quinidócitos, são essas células que vão fazer a defesa desse animal nos tentáculos. O quinidócito tem uma organela preenchida por um fluido contendo substâncias nocivas. As células sensoriais se localizam ao longo da epiderme, principalmente próximos à boca e ao tentáculo. Por isso que quando a gente se tocar numa água viva, por exemplo, nos tentáculos, a gente acaba queimando a pele, porque a gente tem aqui um quinidócito. Esse quinidócitos tem nematocistos que vão liberar aqui toxinas, e essas toxinas que queimam a pele, ok? A reprodução dos quinidários, eles podem se reproduzir assexuadamente, por brotamento e sexuadamente. A ocorrência de ciclo de vida com alternância de geração, com pólipos participando da fase assexuada e medusas da fase sexuada. Os hidrozoários e ontozoários são animais dioicos e os tifozoários são animais dioicos e animais hermafroditas. Então tem as duas produzem os dois tipos de gametas, feminino e masculino. Em relação à fecundação dos quinidários, ela pode ser ela pode ser interna, ou seja, ocorrer na cavidade gastrovascular, ou pode ocorrer no meio externo. A gente tem aqui a imagem do ciclo de vida com alternância de geração em quinidários. É isso aqui que a gente chama de alternância de geração. Ora está em formato de pólipo, ora está em formato de medusa, que é de vida livre. Então a gente tem assim, a gente tem a fase assexuada, a gente tem os pólipos aqui, se reproduzindo por brotamento. Então tem aqui o pólipo e aqui a gente tem outro brotando, certo? Depois desse pólipo surge aqui então uma medusa fêmea e uma medusa macho. Ambos vão liberar gametas no ambiente, então gameta masculino e gameta feminino. Então essa é a fase sexuada, de pólipo com brotamento é sexuada. Depois de medusa de vida livre é sexuada. E aí vai formar uma plândula que chama, como se fosse uma larva, e depois vai formar um novo pólipo. Então é uma reprodução com alternância de geração. Então, gente, esses foram os primeiros invertebrados aí catalogados e descritos na linhagem evolutiva. Então, os invertebrados são seres que não têm crânio nem coluna vertebral. É uma infinidade de seres com muitos filos, e a gente tem várias características para separá-los. E os primeiros aí a gente tem os poríferos, que são as esponjas do mar, que são o corpo cheio de poros por onde entram água e é filtradas as substâncias que eles precisam para se alimentar. E a gente tem os quinidários, que são as medusas, anemas do mar, as hidras, tá? Que são caracterizados por ter tentáculos, podem ser formato de pólipo ou ter vida livre, então são fixos ou natantes. Tem os tentáculos, nesses tentáculos tem os quinidócitos, que são células especializadas para a defesa do animal, ok? E a gente fica por aqui hoje com poríferos e quinidários.